Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Tio Caio e o nosso assunto de hoje vai ser progressão aritmética. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre progressão geométrica. Antes de entender a progressão geométrica, a gente tem que entender a progressão aritmética. Então, novamente, progressão é uma sequência. E é uma sequência, lógica, vamos dizer assim, que a cada termo seguinte, ele vai ser a soma de uma constante, certo? Então, se eu tenho uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo determinar quem é o próximo termo porque eu já identifiquei ali aquele padrão. Do 1 para o 2, eu sei que somou 1, do 2 para o 3 somou 1, do 3 para o 4 somou 1, do 4 para o 5 somou 1, ou seja, esse padrão de somar o mesmo número para determinar o próximo, que é a progressão aritmética, certo? Então, além dela ser uma sequência, ela vai ter essa lógica ali por trás, onde a gente vai apresentar algumas variações desse modelo, né? Vamos supor o seguinte, imagina que essa sequência aqui, ó, então deixa eu escrever, imagina uma PA que seja 3, 7, 11 e assim vai. Se eu coloquei a reticências, significa que essa PA ela é infinita, então ela tem infinitos termos. Tá? Então, quais são os elementos aqui que eu tenho dessa PA? Eu tenho meu primeiro termo, eu tenho meu último termo. Tio Caio, se você falou que ela é infinita, por que vai ter o último termo? Porque às vezes eu quero calcular o 15º termo. Então, para essa minha conta, o 15º termo será meu último termo. O que mais que eu tenho? Eu tenho a quantidade de termos, que é o número de termos. Essa PA pode ter 5 termos, pode ter 7 termos, 10 termos, 12 termos, depende do meu exercício. E ela vai ter aquela constante que eu somo para chegar na próxima, que a gente determina o nome de razão, certo? E essa razão vai ser aquele valorzinho que eu vou somar para determinar o próximo. Ah, mas e se der negativo? Se der negativo, a gente vai pensar do mesmo jeito. Por que vai pensar do mesmo jeito? Porque a subtração, na verdade, eu somo um valor negativo. Então, essa PA vai diminuindo, certo? Mas também é possível. Simbologia utilizada. Primeiro termo, chamamos de A1. Último termo, chamamos de AN. Número de termos, chamamos de N. E a constante, que é a razão, chamamos de R. Diferente da PG, que vocês vão ver no próximo vídeo, que fala sobre que a razão é chamada de Q. Só para fazer essa distinção de uma da outra, tá? E nós temos a fórmula do termo geral. Como é que eu calculo a fórmula do termo geral? A gente pode fazer uma dedução de como que a gente vai fazer, né? Eu posso pensar assim, que o primeiro termo vai somar com a razão para dar o segundo. Então, o segundo termo eu posso escrever o primeiro mais a razão. O terceiro eu posso escrever como o segundo mais a razão. Mas o segundo eu escrevo como o primeiro mais a razão. Então, não sei se está bem confuso, mas nesse terceiro termo eu já tenho duas vezes aquela razão ali. O quarto termo é o terceiro mais a razão. Mas o terceiro é o segundo mais a razão. E o segundo é o primeiro mais a razão. Então, você vê, no quarto termo eu já tenho 3 vezes a razão. Então, eu já começo a perceber aí que é sempre uma unidade a menos. Então, como que eu determino essa forma? Seguindo esse raciocínio, chegando, chamando de A1, de AN, de N, razão, a gente tem a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1, para representar a quantidade a menos, né, dos termos, vezes a razão. Como eu disse, no terceiro apareceu 2 razões, no quarto apareceu 3 razões, então por isso que a gente pega até uma unidade a menos e multiplica pela razão, né? Então essa aqui é a minha fórmula do termo geral. Com essa fórmula a gente consegue determinar qualquer termo da minha progressão aritmética. Vamos pensar assim, ela tem 4 elementos para ser determinado, então provavelmente o exercício vai ter que te dar 3 para você achar o quarto. Tá? Tem alguns exercícios que ele dá só 2, mas o terceiro
E o quarto, né, um você vai achar pela fórmula, o outro ali você vai ter que transformar um pouquinho ali, ter alguns raciocínios um pouco diferentes para chegar nesses 3, para depois determinar o quarto elemento. Vamos ver um exemplo? Então vamos lá. Naquela sequência ali mesmo, eu quero que você calcule, por exemplo, o 18º termo. Então vou ter que calcular o 18º termo. Como é que eu vou calcular? Você pode vir aqui somando, ó, porque eu já sei que de 3 para 4, 3 para 7 aumentou 4, de 7 para 11 também aumentou 4. Então está indo de 4 em 4. Você pode ir somando ali de 4 em 4 até chegar no 18º termo. Pela minha fórmula do termo geral, 18º, belezinha, né? Os números são pequenos, tal, mas se fosse negativo, se fosse números maiores, né? Se eu quisesse saber o milésimo termo, aí já não compensa fazer de um por um. Então, a gente faz o que eu chamo de esqueletinho. Então, quem é o meu último termo? Eu não sei quem que é meu último termo, mas eu vou chamar ele de A18, porque é aquele que vai estar lá na 18ª posição. Meu primeiro termo, quem que é? No caso, é o 3. Qual a quantidade de termos? Se ela é infinita, mas eu quero calcular o 18º termo, então eu vou imaginar que essa PA só tem 18 termos. Então, 18 termos. E como é que eu determino a razão? Sempre pega um número, um termo, uma posição ali da PA e subtrai o anterior. Pode ser o A2 menos o A1, pode ser o A7 menos o A6, vai a critério e tem que olhar também quais os dados que você tem, né? Então aqui no máximo você conseguiria A2 menos A1 ou A3 menos A2, porque não tem outros termos. Então, se eu fizer essa conta, o A2 menos o A1, eu tenho 7 menos 3, que é igual a 4. Se eu fizesse o A3 menos o A2, eu tenho 11 menos 7, que também dá 4. Então, a minha razão é 4. Olha lá, temos 1, 2, 3 números, vamos achar o quarto, jogando na fórmula do termo geral. Então, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o último termo? Eu não sei, vou calcular o A18. Quem é o primeiro termo? 3. Mais quantos termos tem essa sequência? 18 menos 1 vezes a razão, que é 4. Aqui toma muito cuidado. Primeiro eu calculo parênteses. Então fica 3 mais 17 vezes 4. Segunda atenção. Tem um monte de gente que soma isso daqui e esquece que multiplicação vem primeiro que adição. Então, você mantém a adição e multiplica 17 vezes 4. Então, aqui vai dar 28, 68. Somado com 3, o 18º termo vai ser o 71. Achei o meu 18º termo. Vamos variar esse exercício para achar o primeiro termo, depois o número de termos e depois a razão. Vamos ver como que fica aqui essa variação. Vamos lá no exemplo B. Eu tenho, deixa eu colocar isso aqui, que está para cima. Vou colocar isso aqui. Vamos lá. Imagina agora que essa PA esteja escrita dessa maneira aqui, ó. Tenho 1 não, né? Começa ali em 3, 7, e lá no último termo eu tenho 71. E eu quero que você calcule a quantidade de termos dessa sequência. Esqueletinho. Primeiro termo, 3. Número de termos, não sei. Último termo, 71. Razão R, vai ser o quem? Eu só tenho ali o segundo e o primeiro termo. Então, eu tenho que fazer o segundo menos o primeiro. Nesse caso, a razão dá 4. Vamos lá na fórmula do termo geral. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Último termo, 71. Primeiro termo vai dar 3. N eu não sei quantos termos tem. E eu sei que a razão é 4. Atenção aqui, ó. Vou multiplicar distributiva. 71, esse 3 eu já vou passar para cá negativo. Vai ficar 4 vezes n, 4n, menos 4 vezes 1 dá 4.
escrevendo isso daqui e já trocando de lugar, sem ter que multiplicar, né? Porque o da esquerda é igual à direita, da direita é igual à esquerda. Então, do lado de cá, ó, vai sobrar 4n menos 4 de um lado, e do outro lado, 71 menos 3 dá 68. Esse 4 vem para cá positivo, então fica 68 mais 4, n vai ser igual a 72, o 4 que está multiplicando, passo dividindo. Então, 72 dividido por 4 é só dividir por 2 duas vezes. Metade de 72, 36, metade de 36, 18. Então, essa PA tem 18 termos. Olha que simples. Certo? Essa seria aí a minha segunda variação da PA. Qual seria a minha terceira variação ainda naquele exercício? Eu tenho aqui que a PA, ela tem o primeiro termo, ela tem o último termo, e o exercício afirma, por exemplo, que ela tem 18 termos. Quem está faltando? A razão. Como é que a gente vai achar? Partindo da fórmula. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Último termo, 71. Primeiro vale 3. N, 18 menos 1 vezes o r. Primeiro resolvendo parênteses. 71, 3 mais 18 menos 1 dá 17 vezes r, 17r. Passa esse 3 para cá, negativo. Igual a 17r, já vou trocar de lugar. Esse r, 17 está multiplicando. Então, quem está do outro lado do r? 71 menos 3, que é 68. O 17 que estava multiplicando aqui, o r, ele vem passando dividindo. Então, 68 dividido por 17 dá uma razão 4. Igual a gente já tinha feito ali no exercício. E a última variação é uma variação onde não tem muita... Geralmente aqui ele não apresenta como uma PA, ele só fala alguns elementos. Então aqui a gente tem a última variação que a gente vai calcular. Ó. Calculamos o último, calculamos o número de termos, a razão. Está faltando o primeiro termo. Então imagina que você tem uma PA, que o último termo seja 71, que a razão seja igual a 4 e que o primeiro termo não, né? Que a quantidade de termos seja 18. Como é que eu vou achar? Fórmula do termo geral. A1 mais n menos 1 vezes r. Vamos fazer o esqueletinho. O último termo, 71. Quantidade de termos, 18. Razão igual a 4. Vou achar o primeiro termo. Então, aqui, meu último termo, 71. Aqui, igual. Primeiro termo vale, eu não sei, se é A1. Quantidade de termos, 18 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, fica 71 igual a 1 mais 18 menos 1 dá 17. 17 vezes 4 vai dar... 17 vezes 4 é multiplicar por 2 duas vezes. Então, dobro de 17, 34. Dobro de 34, 68. E agora eu passo 68 subtraindo. Então, nós temos aqui que o primeiro termo, 71 menos 8, 3. Menos 68 igual a 3. Tá joia? Então, basicamente é isso. Progressão aritmética, eu sempre vou somar um número para chegar no próximo. Se eu somar um número negativo, essa PG vai descendo, que a gente chama de essa PA, vai descendo. É o que a gente chama de progressão aritmética decrescente ou crescente. Mas isso vai para outro vídeo. Tá joia? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aqui e compartilhar isso com os seus colegas, quem tem dificuldade aí em PA e PG. E não esqueça de fazer algum comentário aqui embaixo do vídeo, se você gostou, se não gostou, se ajudou, se não ajudou. Eu quero saber o que você pensa, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!